Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre currículo para a empresa certa, porque de nada adianta ter um excelente currículo se não der o famoso match. Agora eu vou passar para vocês algumas dicas do que vocês podem e deveriam fazer antes de enviar o currículo. Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente deve fazer quando vai, enviar um CV é definir que cargo você procura. E, obviamente, se a gente está no início da carreira, vai ser um aprendiz, um estagiário ou mesmo um auxiliar. Só que hoje em dia a gente também percebe que até as vagas de auxiliar estão exigindo, uma experiência de 2 anos na maioria das empresas, o que é contra a legislação, né? Porque o tempo máximo ali é 6 meses que você pode exigir. Também você pode buscar algo mais condizente com o salário que tu busca. Logicamente, isso daí vai depender da sua experiência ou da área que você deseja atuar. Por exemplo, você acabou de se formar e aí você quer ganhar um salário de 5 mil. Você pode tentar um treininho, se você tiver feito uma faculdade, né? Agora, você acabou de se formar no ensino médio e fez um técnico, o salário vai ser aí na casa dos 1.300, né? Um salário mínimo aí. Vai estar nessa faixa. Agora, também existe a possibilidade, eu fiz um curso de Dev, né? Que tá super em alta, tá super em voga aí. E tu pode tentar nessa área, pode ser que ganhe uns 2 mil, 3 mil reais, dependendo da empresa, até uns 5. Normalmente é mais experiente que ganha isso, mas se você abre sua empresa, né, fornece serviço, pode ser que você ganhe um valor maior. Então, basicamente é isso, definir o cargo que você procura e o salário. Bom, uma terceira pergunta que é bom tu responder é: você quer trabalhar em que área? Porque às vezes a gente pode ter mais de uma formação, né? E aí a gente tem que saber filtrar o que eu devo colocar no currículo, o que eu não devo colocar, se a área que eu estou me candidatando, eu tenho os requisitos. Ah, eu quero trabalhar na área X, mas lá está cobrando o idioma inglês, eu ainda não tenho. Então, isso aí é uma necessidade que você vai ter que atender para se encaixar ali. Então, fazer essa análise da área que você quer atuar, quais são os requisitos que a vaga está exigindo. Então, aí você pode pegar, fazer pesquisa no Google, no LinkedIn e verificar quais são os requisitos daquela vaga e quais requisitos você tem. Ah, falta requisito X. Então você pega e dá um jeito de se aproximar desse requisito, estudando, diz que está sendo autodidata no inglês, mas que assim que tiver possibilidade vai entrar em um curso, enfim. Em que tipo de empresa você quer trabalhar? Então aí, por exemplo, tem aí grande porte. Então, empresas de grande porte, elas são mais estruturadas. Você muitas vezes não vai ter acesso ao presidente, né? É mais burocrática, porque às vezes as informações vêm lá do exterior. Em contrapartida, você, por exemplo, quer ter uma experiência internacional, uma empresa de grande porte, uma multinacional, vai te possibilitar isso daí, né? Se você se destacar. Existe essa possibilidade. Agora, quando você pensa em uma empresa de pequeno porte, eu gosto de ter a visão do todo. Eu gosto de, às vezes, ter contato ali mais direto com as pessoas, enfim, né? Às vezes até com o dono. Isso fica mais fácil e é muito mais flexível nessa empresa de pequeno porte. Às vezes até facilita um pouquinho a sua ascensão, né? Porque, por exemplo, você entra em uma empresa de pequeno porte, aí você trabalha com o coordenador X, você entra na vaga ali de analista e fica 3 anos, talvez. Você fica ali e o coordenador decide que vai para outra empresa. Existe essa possibilidade de você ser chamado ali, né, mais fácil para ingressar talvez nesse cargo, se a empresa, né,
verificar que você tem os requisitos ali que vai atender. Então, a ascensão acaba se tornando um pouquinho mais fácil, apesar, né, do salário ser menor, dos benefícios muitas vezes serem menores, da possibilidade de crescimento de carreira também ser menor, mas facilita em alguns aspectos nesse quesito. Às vezes, se a empresa tem uma alta rotatividade, você consegue ficar lá e você consegue extrair um bom conhecimento, pode ser que tu consiga ascender alguns cargos nela e depois tentar migrar para uma grande empresa. Até porque, quando a gente avalia outro aspecto aí que também é crucial mencionar, é que são as pequenas empresas agora que estão, né, com uma contratação maior, digamos assim. Como assim? As grandes empresas elas estão automatizando, as pequenas empresas elas ainda têm uma carência disso porque a limitação de recursos, né, monetários, recursos, enfim, são maiores, elas têm uma limitação maior. As empresas de grande porte já estão investindo nessa automação. Então, você às vezes conseguir ingressar em uma de pequeno porte é muito mais fácil do que na de grande porte, que exige uma maior preparação, que tem uma maior concorrência. Quando você vai fazer, por exemplo, um training, 4, 5 mil pessoas, às vezes 3 mil, dependendo da organização, mas gira em torno quase de 4 mil aí. Então é muita gente, né? Então, analisar os prós e os contras, mas também ver se você está se encaixando, né? Tanto na área quanto na empresa. A gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito da missão, da visão, dos valores da empresa, enfim. Bom, como já foi dito anteriormente, né? Você verificar os requisitos que a vaga pede. Então, o que tu faz? Tu vê o que a vaga está pedindo, tu vê o que tu tem. E tenta se aproximar mais ao enviar o currículo daquela vaga que você já tem uma aderência maior. Esse requisito preenche, preenche, preenche. Então, essa daqui eu tenho a maior possibilidade de passar. Então, analisar isso daí é fundamental. E também verificar o que você não tem, mas que as empresas estão cobrando. Para quê? Para buscar se desenvolver aí e atender as demandas do mercado. Você saber o que o profissional dessa área faz. Então, assim, às vezes quando a gente está no primeiro emprego, ainda vai buscar fazer uma faculdade, não tem certeza ainda da área, pode fazer um técnico, né, mais próximo, que te dê ali um acesso à área, por exemplo, e você verificar, né, e pesquisar também pessoas, referências, o que eles fazem, que pode te aproximar dessa área, ver se você tem realmente afinidade e caso você já esteja se formando, em que área você deseja atuar, né, como esse profissional, a gente sabe que tem alguns filtros. Nós temos N matérias, seja no curso técnico, seja em uma faculdade, algumas a gente se sai melhor, em outras a gente tem maior dificuldade, isso é super natural. E aquelas matérias que você tem maior facilidade, que elas se encaixam daquele profissional? Então, você analisar isso daí para buscar a vaga mais aderente dentro daquele curso que você fez ao seu perfil. Porque, às vezes, a gente pode estar enviando o currículo para a área, né, de atuação equivocada, sendo que tem N slacks ali que você pode abrir que aquele profissional pode atuar. E quando isso acontece, pode ser que a pessoa se frustre, né, com a vaga não era aquilo que eu desejava, enfim, a pessoa acha que tem que mudar ali de área devido a isso. A gente também tem uma outra pergunta aqui, que é crucial, né, sabermos, que é lembrar-se do requisito-chave. Então, você fazer esse mapeamento dos requisitos chaves, que eu já vou falar, né, o que é, caso não conheça ainda. O elemento chave, ele vem do chá, que é o quê? O seu conhecimento, o saber, o seu domínio cognitivo, a sua educação, o estudo.
é a técnica, né? A habilidade é de fazer, você ter o domínio ali psicomotor, as destrezas, ter treinado, ter a prática para tu fazer. E tu ter a atitude. Isso aqui eu considero o fator decisivo do sucesso ou fracasso, que é o que você querer fazer, é o domínio efetivo daquilo. Então, não adianta nada você ter o conhecimento, ter a habilidade e não querer fazer, certo? Não vai obter resultado. Entrou aí os valores, porque hoje é muito importante isso daí para dar um match da empresa. Então, você conhecer o seu valor e conhecer o valor da empresa. Por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de sustentabilidade, eu não gosto de testes em animais, eu vou trabalhar em uma empresa, sei lá, faça testes em animais, não dá certo. Então, verificar se está alinhado ao seu valor. E o E é de entorno, que é a interação com as pessoas, o cenário, a estrutura que vai permitir você obter o seu máximo, né? De continuidade. Então, vamos lá. Conhecimento é o seu saber. A habilidade é o seu poder, né? De execução ali, né? Fazer. A atitude é você querer fazer. Valor é quem você é, o seu ser, né? O entorno é a forma como você interage ali. Então, pensar nisso daí, fazer esse mapeamento, escrever num papel, vai te dar clareza. Quando você for se candidatar a uma vaga, verifica lá no site dela quais são os valores, quais são que ela pratica, né? Principalmente, não só o que está no site, mas o que você vê ali escrito de feedback de ex-funcionários que ela pratica, de fato, mais do que o que está escrito. Então, agora nessa última fase, você vai analisar ali a missão, visão e valores da empresa, vai ver se estão condizentes com a sua missão, visão e valores, e vai analisar todas as respostas anteriores que você já deu, tipo de empresa, de grande, médio porte, pequeno, os requisitos da vaga, a questão da área de atuação, né? Das funções que ele vai exercer ali na empresa, tu vai pegar todas essas variáveis, que vai ter anotado ali, e vai ver se dá um match entre tu e a empresa. E como você faz isso? É simples. Minha missão é alinhada à da empresa? A minha visão, por exemplo, eu tenho uma visão voltada à área da tecnologia, que vai ser a empresa também é voltada à tecnologia. Beleza, tá alinhada a sua visão aí de perspectivas, né? Seja porque no futuro você deseja ser um profissional da área de TI, né? Um engenheiro da computação, por exemplo, e aí você entra como um técnico de sistemas, tecnólogo de sistemas ali, a princípio. Pode ser, mas aí você vê que tem possibilidade de ascender, então você vai dando um match ali. E principalmente observar que existem oportunidades disfarçadas, né? Nem sempre a gente, às vezes, perde oportunidades por estar concentrado naquilo, eu só quero a vaga X. Então, se abrir a essas possibilidades, às vezes entrar em uma vaga menor, dependendo, né, da situação, mas que a empresa te possibilite chegar àquilo. Então, analisar isso daí também, se nessa empresa você vai conseguir ascender profissionalmente, se ela vai conseguir, né, te suprir o que você deseja no futuro. Então, basicamente, essas são as dicas antes de enviar o CV, que é para você encontrar a empresa certa. Porque um dos maiores erros que existe é você ficar disparando currículos, isto é, ficar enviando currículos para 50 empresas, ou mesmo até mais, né? E muitas vezes não obtém retorno. E é justamente por causa disso, é a falta de match. Ou os retornos são negativos, enfim. Então, às vezes, você filtrar ali 5, 10 empresas no máximo,
é muito mais assertivo. Eu vou passar umas dicas para frente, de onde você pode ver, identificar um pouquinho do seu perfil de maneira gratuita. Tá? Bom, trouxe aqui para vocês 2 dicas de sites, o teste vocacional na prática, e aí ele vai fazer um mapeamento rapidinho do seu perfil de vagas, assim, né, mais compatíveis, né, de áreas de atuação. Lá nesse site você também consegue, de forma gratuita, se você pesquisar estilos de trabalho, eles fazem esse mapeamento seu, de valores também. Então, tu consegue, de maneira gratuita, uma ferramenta que vai te dar um maior autoconhecimento e poder te direcionar a uma empresa, né, que tenha esse perfil ou vaga mesmo de aderência aí. O segundo são o site, né, para identificar qual é a sua personalidade aí entre as 16 personalidades que eles dão. Também é muito útil. Lá também tem essa parte de indicação de algumas áreas de atuação, enfim, caso você esteja em dúvida aí sobre que área seguir. E são ferramentas de autoconhecimento que vai te propiciar aí um match melhor, né? Match assertivo. Bom, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal também. E vão vir muito mais outras dicas relacionadas a essa área e desenvolvimento pessoal. Te vejo no próximo vídeo.